Colossenses capítulo 2. Acompanhe comigo a leitura então de Colossenses capítulo 2, versos 20 a 23. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se viveis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, porque todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos orar? Senhor, nesse momento em que estamos reunidos aqui em Teu nome, para o estudo da Tua palavra, ó Deus, nós pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor nos dê, ó Pai, discernimento daquilo que estaremos colocando aqui como palavra do Senhor, ó Deus. Que o Senhor edifique as nossas vidas para o louvor da Tua glória e que possamos compreender, ó Deus, a maneira bíblica que devemos agir em certas situações e a maneira como o mundo está colocando para nós as coisas, ó Deus. Que possamos ter esse discernimento de acordo com a palavra e com a vontade do Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito. É em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, que nós oramos e entregamos ao Senhor esse momento. Amém. Meus irmãos, a lição de hoje, ela trata sobre o espiritualismo da moda. Então, nós estaremos falando a respeito de uma espiritualidade segundo o mundo. Como que o mundo coloca para nós o que é ser espiritual ou o que é ter espiritualidade. Para que a gente possa começar, nós temos que entender por que estudar esse assunto, por que nós vamos tratar essa lição. E a resposta é que nós estamos sendo na nossa vida, no mundo, inundados de conhecimentos, como se esse conhecimento fosse a verdade bíblica e a verdade genuína do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou usar as palavras, ou pelo menos o contexto do alemão aqui. Durante um pequeno vídeo que estava sendo assistido pelos filhos, foi colocado lá alguma mensagem, ou então numa pausa, é colocado outro assunto, que não tem nada a ver com o que está sendo assistido, e isso influencia a mente, não só de crianças, viu, alemão? Não só de crianças, mas também dos adultos. Então vejam, nós estamos sendo inundados, a nossa mente ela é inundada a cada momento, e em todo momento nós guardamos aquilo que nós vemos, que nós ouvimos, que nós sentimos, tudo isso fica guardado. Agora, os ensinamentos que o mundo tem trazido, meus irmãos, são ensinamentos que não estão de acordo com as práticas cristãs genuínas. A espiritualidade bíblica não estão contida nesse que nós vamos estudar aqui nesse contexto, mas sim elas estão disfarçadas muitas vezes. Às vezes elas não estão disfarçadas, elas estão escancaradas, mas nós aceitamos. E às vezes elas estão disfarçadas, mas o contexto ele é mundano, certo? Então, por isso que nós vamos estar tratando desse assunto. Muito se tem falado a respeito do que é ser espiritual, muito se tem falado a respeito da espiritualidade, e basta que os irmãos façam uma pequena busca, uma rápida busca na internet a respeito de espiritualidade, que os irmãos vão ver que a espiritualidade ela está contida, ela está inserida em diversos ramos da nossa sociedade, seja ela na política, seja na economia, seja na saúde, seja na cultura e assim por diante. Nós sabemos aí, nós vemos na mídia aí artistas, músicos, atores, políticos, todos eles falam de espiritualidade. Muitos deles têm até os seus gurus espirituais.
Mas quem são esses gurus espirituais e o que eles estão colocando para que essas pessoas os considerem como líderes espirituais? Será que esses gurus espirituais eles estão colocando a Bíblia como referência para essa espiritualidade? Será? Vou dar um exemplo. Será que Mãe Diná, não sei se é da época de todos aí a Mãe Diná, aí será que Mãe Diná, ela usa as referências bíblicas para ser guru de alguém? Nos anos 80 existia um ser chamado João Bidu. Alguém se lembra desse nome? O Rafa não vai lembrar, né? Paulo também acho que não lembra. Lembra, Paulo? João Bidu, esse cara era o cara. Ele era o espiritual dos artistas. Os artistas não faziam nada sem consultar essa pessoa. Mas será que essas pessoas usam os contextos bíblicos genuínos? Ou será que eles usam textos, e às vezes contextos isolados, para falarem do Evangelho? Pense um pouquinho a respeito disso. No mundo cristão, existem livros gospel, onde ensina você como ser espiritual, como desenvolver a sua espiritualidade. Mas será que todos esses livros também contêm a base genuína bíblica do nosso Senhor Jesus Cristo para o ensinamento e para o teu crescimento espiritual? Será que tudo que se fala como gospel, nós podemos entender gospel igual Cristo Jesus? Até agora foi só levantamento de dúvidas, né? Só provocação de questões para que você pense um pouco, para que você reflita a respeito do que nós vamos tratar aqui. Essa lição, meus irmãos, é importante então para que nós possamos entender o movimento de espiritualidade que está se instalando, que vem se instalando já há algum tempo, vem de lá, de bem de trás, como nós vamos ver aqui. Mas o mais importante é que nós vamos entender como combater essa espiritualidade falsa, esses ensinamentos falsos. Mas para a gente dar o início, como é que surgiram esses movimentos espirituais, esses movimentos de espiritualidade? De acordo com o reverendo Augusto Nicodemos, esse movimento não é nada mais do que um resgate de práticas que já existiam. Então veja, o que a gente pensa muitas vezes que é novidade que está sendo colocado, não é. É um resgate de coisas que já aconteceram e que estão sendo trazidas novamente para o seio cristão, para o seio considerado gospel, né? São disciplinas espirituais que eram práticas da Idade Média. Quando que aconteceu essa Idade Média? No ano 476 até o ano 1453 da era cristã. Então não é algo novo que está relacionado hoje ao misticismo. Ele é relacionado muitas vezes com a busca daquilo que é místico. Aquilo que é místico, tá? Onde surgiu então essa raiz do misticismo? Bem dizer assim que o misticismo católico, ele é o responsável por essa era medieval, aonde era praticado por freiras e monges o retiro espiritual. Então essas pessoas se retiravam, elas se colocavam num lugar onde elas acreditavam que se estivessem ali reclusas, elas se aproximariam mais de Deus do que as outras pessoas, pela reclusão que ela estaria fazendo, né? Naquele período, meus irmãos, os religiosos buscavam esse distanciamento do mundo, distanciamento das pessoas, da parte da sociedade, e eles viviam isolados em mosteiros, conventos, esperando assim um movimento ou uma forte espiritualidade diante de Deus, ou com Deus. E hoje nós vivemos isso. Os mosteiros existem ainda, as freiras ainda estão reclusas, os frades ainda estão reclusos. E no mundo gospel, ou melhor, vamos tirar essa palavra gospel,
E no mundo cristão? Os irmãos acham que ainda existe esse tipo de prática? Enquanto eu tomo um golinho d'água, aí você pensa para responder. Pronto, já tomei água. Agora a resposta. O que os irmãos acham? Existem cristãos que se reclusam, que ficam reclusos, isolados, achando que a espiritualidade deles será maior com isso? Sim ou não? Ainda existe força desse movimento nos dias de hoje? Ainda existe. A resposta é sim. Ainda existem pessoas no mundo cristão que ainda fazem essas práticas, né? E com o passar dos séculos, com o passar do tempo, ele ressurgiu todos esses movimentos, meus irmãos, só que com uma outra roupa, com outros nomes, com uma outra roupagem, digamos assim. Quer um exemplo? Nos anos 60, olha, nós falamos que o movimento começou lá na Idade Média, em 476 a 1453. Depois, em 1960, quer dizer, no século XX já, existiu o movimento carismático. Os irmãos já ouviram falar desse movimento? Os mais experientes, né? Não os mais velhos, mas os mais experientes já ouviram falar do movimento carismático. Depois veio o movimento gospel nos anos 80. Os irmãos já ouviram falar desse movimento gospel? É da minha época, tá? O movimento gospel dos anos 80. Nos anos 90, essa roupagem já tomou um outro rumo, digamos assim, com outro nome, que é o neopentecostalismo. Neopentecostalismo. Esses movimentos, meus irmãos, eles trouxeram uma carga altamente mística para o meio cristão, altamente mística para o meio evangélico. E o impacto desse movimento foi tão forte que nem as igrejas consideradas históricas, elas escaparam desse movimento. Então nós podemos dizer que é certo que essa manifestação criada, nascida, originada na Idade Média, que veio depois para os anos 60, 90, 80, com uma outra roupagem, ela ainda fazem com que nós pensemos e que alguns movimentos participem dessa dito espiritual ou espiritualidade. O que esse movimento busca? Normalmente esse movimento vai buscar a operação de milagres, vai buscar o falar em línguas estranhas, vai buscar novas revelações e assim por diante. Falar em línguas, os irmãos acreditam em falar em línguas? Você acredita que no seio da igreja possa alguém falar em línguas, como a gente vê hoje no pentecostalismo e no neopentecostalismo, ou falar em línguas? Você acredita no falar de línguas? Fazer uma pergunta dessa no meio presbiteriano, fica todo mundo quieto, ó. Todo mundo, né? Olha, mas todo mundo pensa, mas ninguém responde. Eu acredito no falar em línguas. Você acredita? Agora estou vendo algumas cabeças balançando, já é um bom sinal. Eu acredito no falar de línguas, só que o falar em línguas que eu acredito, meus irmãos, não é do jeito que hoje se apresenta no seio da igreja. O falar em línguas que eu acredito é o falar em línguas que está em 1 Coríntios, no capítulo 14. Abra lá a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 14, versos 27 e 28. 1 Coríntios, capítulo 14, versos 27 e 28. Primeiro achar, pode ler, por favor.
Obrigado. Então, é esse falar de línguas que eu acredito. E é esse falar de línguas que se pratica hoje em algumas igrejas pentecostais e neopentecostais? Sim? Não? Se nesse momento aqui levantar alguém, dois, no máximo três, e começar a falar em línguas, e alguém interpretar, eu vou acreditar. Sem problema nenhum. Mas do jeito que está sendo esse movimento, que o movimento vem trazendo, aquele furdunço dentro da igreja, e falam para cá e você não consegue entender nada. Esses dias eu vi um vídeo onde dois pastores estavam conversando em línguas. Um conversava para cá, eu perdi tempo de ver o vídeo, porque eu não entendi nada, né? Não teve quem interpretou. Perdi tempo. Então, a gente tem que ir para o contexto bíblico. Deus pode agir no meio da igreja no falar em línguas? Claro que pode, mas Ele não vai fugir à sua palavra. Ele não vai fugir, e é por isso que nós temos que conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, para que a gente não caia nessas ciladas, né? Em busca de um espiritualismo, eles também buscam uma operação de maravilhas, né? Ainda estamos falando de movimentos que vieram dos anos 60, dos anos 80 e dos anos 90. Os irmãos já ouviram falar do movimento onde existia o riso desenfreado? Estou vendo só uma cabeça balançando assim, as outras eu não estou vendo. Mas esse riso desenfreado também era conhecido como unção do riso, também era conhecido como a bênção de Toronto, e também era conhecido como a gargalhada sagrada. Onde teve origem esse movimento? Lá no Canadá, aonde em determinado momento do culto a pessoa recebia essa unção sagrada do riso e ela começava a rir de forma desenfreada, gargalhadas mesmo, dentro da igreja. E esse movimento ele começava com um para cá, daqui a pouco outro ali, daqui a pouco outro lá, outro lá, outro lá, outro lá, e daqui a pouco a igreja inteira estava nessa unção do riso. Mas eu pergunto para os irmãos, o que isso edifica a Deus? Onde Deus está sendo edificado na unção do riso? Detalhe, os hindus, Índia, já praticam esse tipo de situação, esse tipo de terapia da gargalhada há muito tempo. Em pesquisa aqui, só em Bombay, não sei se é assim que fala a cidade, tem pelo menos 37 clubes onde as pessoas se reúnem para dar risada, para rir. Lá eles praticam essa questão do riso, que dentro da igreja é considerado, no movimento gospel, no movimento dos anos 80, é considerado unção. Olha a diferença. Quer ver um outro lugar onde pratica, e eu pratiquei também? Foi na Seite-Noé. Quando eu fiz parte da Seite-Noé, a prática do riso na Seite-Noé já era algo comum. Era algo que fazia parte dos ensinamentos da seita, né, da Seite-Noé, para que você fizesse o riso. Ensinavam como você deveria começar e como que essa gargalhada poderia se instalar. E aí você se sentia bem depois dessa gargalhada. Por que você se sente bem depois da gargalhada? Simples. Existe até existe até a risoterapia hoje. Hoje existe a risoterapia. Você pode buscar um terapeuta, onde o terapeuta vai aplicar em você a risoterapia, para que você se sinta bem, para que você melhore. Mas o riso vai mesmo trazer e provocar substância, liberar substância no seu corpo, que vai te trazer um prazer. Mas como fazer com que todo mundo ria? Vocês acham impossível ou possível? Eu não vou aplicar aqui não a técnica lá da Seite-Noé, fiquem tranquilos, tá? Mas começava do jeito que vocês estão aqui, todo mundo sério, todo mundo olhando, alguém lá na frente, daqui a pouco essa pessoa da frente
começava a praticar a questão do riso, e em dado momento estava todo mundo dentro de uma sala de 1000 pessoas, todo mundo rindo. E aí eu pergunto novamente: é unção de Deus? Prática que foi instalada nos anos 80 dentro das igrejas, unção do riso. Uma outra prática muito comum era a queda provocada pela passagem do paletó do pregador. Alguém já viu isso? O pregador tira o seu paletó, a pessoa está tudo em pé, passa o paletó e todo mundo cai na unção de Deus. Como eu não participei disso, né, da do riso eu participei, mas disso eu não participei, então eu não consigo explicar isso aí com propriedade. Mas o pregador começa a girar esse paletó e as pessoas começam a cair, dizendo que tudo isso é a unção do Espírito de Deus em cima das pessoas. Um grande praticante, o precursor dessa arte de girar o paletó e as pessoas cair, é uma pessoa chamada Benny Hinn. Os irmãos já ouviram falar em Benny Hinn? Sim ou não? Não? Existem livros publicados por Benny Hinn, onde os cristãos, nós, muitas vezes, compramos esses livros pelo título que ele apresenta, e nós achamos que esse livro é um livro baseado na palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo de um livro que é o mais famoso dele, pelo menos dos que eu conheço, não sei se os irmãos já ouviram falar, é o livro Bom Dia Espírito Santo. Esse livro, ele tem uma aparência, quando você lê até a página 20, 25 por ali, nossa, é um negócio de louco. Você vai lendo, parece algo muito bom. Dali para frente, o negócio desanda. O Espírito Santo não é mais o Espírito Santo de Deus. Há pessoas que digam que o livro dele foi inspirado em demônio que ele via. Mas é um livro que, se você tiver a curiosidade, só curiosidade, você tem que ter o conhecimento para você também não cair na cilada de quem é a pessoa do Espírito Santo. Ali ele torce tudo, ele retorce a situação. Uma outra seria a identificação de entidades demoníacas e demarcação de território. Muito se publicou a respeito disso, muito se falou a respeito disso, a respeito dos demônios territoriais, e as pessoas que reconheciam esses demônios territoriais, eles eram considerados espirituais, ou que tinham maior espiritualidade do que outras pessoas, certo? Existiam na época, era muito falado a respeito dos demônios da cozinha, por exemplo, demônios que se escondiam atrás das panelas, e que esses demônios influenciavam a dona de casa que estava fazendo o almoço, a janta, e aí o marido entrava lá e dava uma discussão, a culpa era influência desse demônio territorial. Não só, eu falei cozinha, mas isso dentro da casa, em diversos cômodos, isso em Itapeva, demônios territoriais do Parque São Jorge. Então eram nomeados demônios que cuidavam aqui do Parque São Jorge, demônios que cuidavam da Vila Nova, demônios que cuidariam, né, ali do Central Park, demônios que cuidariam aqui dos Itapevas aqui. Esses demônios é o que influenciavam, isso é o que as pessoas acreditavam. Eu fico pensando, se um demônio pisasse no território do outro, o que poderia acontecer? Se isso fosse verdade, né? O demônio daqui pula para lá, imagina a briga que vai dar, né? Que o território é meu, então você não pode invadir. Então isso foi largamente, amplamente divulgado, e os cristãos acreditavam, e os cristãos da nossa era praticavam esse tipo de conhecimento, né? Outra seria a utilização, considerada como espiritual ou com vasta espiritualidade, o uso de jargões como de maneira sempre declaratória, sempre declarando, né? Eu amarro, eu repreendo, eu declaro a vitória. E também o que a gente vê em várias cidades aí,
esta cidade, eu declaro que essa cidade pertence ao Senhor Jesus. A gente vê isso em algumas entradas de cidades aí, sempre declarando, sempre o ser humano, o homem, achando que ele tem uma espiritualidade elevada e que ele tem o poder para declarar esse tipo de situação. E uma outra situação é algo que a gente vê até nos dias de hoje também. Orar no alto do monte. Quem aqui já foi orar no monte? Eu já. Ninguém mais foi. Poxa, o único pecador aqui sou eu. Olha lá, o Paulo não foi porque tinha preguiça de subir no monte lá, é muito trabalhoso, né, Paulo? Orar no monte, meus irmãos, não é errado. Se você for pensar, você está lá no monte, qual é o problema de você orar? Onde que está o problema nas questões que envolviam esse movimento, que é o movimento de renovação? Porque eles acreditavam que subindo esse monte, se sacrificando nesse esforço físico de chegar até o monte, eles estariam mais próximos de Deus, mais espirituais e com uma espiritualidade elevada pela aproximação de Deus no monte. Esse é o problema. O problema é achar que isso vai acontecer somente lá, sendo que a palavra de Deus não nos diz isso. O Pedro já foi orar no monte, estou olhando de longe aqui, Pedro. Outra situação é a criação, onde o líder religioso ele faz sobre os objetos uma oração, uma unção, uma consagração desse objeto, e aonde as pessoas que detêm esse objeto, elas têm bênção especial de Deus, porque esses objetos foram consagrados, ungidos por alguém dito espiritual. Isso para mim não é mais nada do que patuá e amuleto. Nos anos 80 era comum, e ainda hoje é comum que esses objetos, as pessoas muitas vezes carreguem isso, e a unção. Quer ver outra unção de objetos? É você deixar a Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91, e achar que está tudo resolvido na sua vida. Achar que o mal não vai interferir na sua vida, não vai ter nada que ele possa tentar contra você, fazer a tentação, porque a Bíblia está aberta. É um amuleto. E isso existiu muito. Mas como nós podemos compreender a respeito desse misticismo que foi citado até aqui? Como nós podemos combater esse misticismo? A Bíblia vem nos ensinar a respeito de como viver em espiritualidade. No tempo de Paulo, que é o tempo tratado aqui em Colossenses, também buscavam a ser cristãos, mas da forma errada. E ele vem tratar nesse capítulo, nesse verso, a respeito de situações como essa. O contexto da carta de Paulo, que é esse que nós lemos aqui no Colossenses, capítulo 2, nos versos de 20 a 23, ele vem falar a respeito da suficiência de Cristo. Cristo como único e suficiente Salvador, não necessitando de subterfúgios, não necessitando de mais nada, a não ser Jesus Cristo na nossa vida. Paulo, ele escreveu essa carta no momento em que ele estava preso em Roma, isso no ano 61 depois de Cristo. E ele escreveu para Colossenses para que se combatesse as heresias que estavam instalando naquela época e que ainda continuam sendo instaladas hoje. Os irmãos tenham paciência que a gente já vai entrar no contexto bíblico, tá? Nós lemos logo de início aqui a palavra e nós vamos entrar lá. Mas assim, várias coisas que estavam acontecendo, a carta descreve basicamente, meus irmãos, 4 perigos que estavam envolvendo esses irmãos de Colossos e que também afetam a nós hoje. Um deles, o primeiro, é o gnosticismo. O que seria o gnosticismo? O gnosticismo ele ensinava, meus irmãos, que a salvação
salvação, ela só seria alcançada por meio de um conhecimento, mas um conhecimento que não era para todas as pessoas. Um conhecimento que nós podemos dizer um conhecimento secreto. Eles acreditavam sim, os gnosticistas acreditavam na possibilidade da existência de um Deus ou de deuses. Então eles não se limitavam a somente um Deus, a somente uma divindade. Eles acreditavam que existia a possibilidade da existência de um Deus. Mas quando que esse agnóstico, então, poderia acreditar na existência de Deus e na salvação em Jesus Cristo? Somente se você provasse para ele a existência de Deus. Então, indo por esse raciocínio, que você teria que provar a ele a existência de Deus, como que essa pessoa, como que um agnóstico pode se tornar um cristão genuíno, um cristão autêntico? Essa dúvida da existência de Deus, ela paira no meio evangélico, ela paira no meio das pessoas que frequentam igrejas, num dado momento da vida dela. Enquanto está tudo bem, está tudo bem. Mas no momento que bate um pouco do desespero pelos percalços que a vida oferece diariamente para cada um de nós, muitos duvidam da existência de Deus. Mas trazendo nesse contexto aqui de Colossos, como provar para essas pessoas a existência de Deus, se não for pelo poder do próprio Deus? Então essas coisas, elas estavam instaladas nessa época de Colossos. O agnóstico acredita que não existe qualquer conhecimento efetivo que comprove ou não a existência de Deus. A palavra vem nos dizer que a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, e é salvação, é poder de Deus para nós que acreditamos. Acreditar em Deus, acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo, é a fé que o Espírito Santo, que o próprio Deus nos concede. E esses agnósticos, o que eles querem é que haja uma prova mostrando através de um conhecimento que Deus existe. Uma outra prática que estava instalada dentro das igrejas da época e que ainda hoje também se instala é a questão do legalismo. O legalismo busca agregar méritos à salvação por meio de prática da lei. E nós sabemos que nenhum de nós, nenhum ser humano consegue cumprir os mandamentos. Os mandamentos eram muitos, e que foi resumido somente em 10. E nem desses 10 nós conseguimos cumprir. Então, como que nós vamos ter a salvação a respeito, seguindo um legalismo, né? Onde esse legalismo, se você for compreender, ele anula totalmente a graça misericordiosa e salvadora de Cristo. Meus irmãos, até aqui está tudo bem? Alguém quer fazer alguma consideração, alguma pergunta? Paulo está lá para responder.
bem, obrigado. Exatamente. Se você, Deus pode, o poder de Deus quando se instala no ser humano, pelo poder do Espírito, é isso que o Paulo está dizendo lá para quem não ouviu do lado de cá, a manifestação, ela pode manifestar assim num riso, numa alegria, num contentamento. Isso é bíblico, que o contentamento do Espírito Santo, ele traz para o homem essa alegria no Senhor, mas que não necessariamente esses movimentos, eles estavam sob a unção de Deus, porque estavam rindo. É isso, Paulo? E enquanto você estava falando, eu me lembrei dos anos 80 de novo, tá? Que eu tinha amigos lá da Central que começaram a participar desses movimentos. E eu perguntei para um deles, quando frequentaram esse movimento, se eles caíram no Espírito. E ele disse para mim o seguinte, ele falou assim: é claro que eu caí, estava todo mundo caindo, e você acha que eu ia ficar em pé para passar vergonha? Então vejam, meus irmãos, não foi manifestação do Espírito. Eu não vou falar quem é, porque os irmãos podem até conhecer, né? Mas não foi manifestação do Espírito. Na verdade, eu não sei o que passou pela cabeça dele, porque eu, se estivesse lá, eu ia ficar do mesmo jeito. Ele caiu porque passou, ele falou: eu vou passar vergonha, tá todo mundo caindo, todo mundo que foi da igreja lá caiu, então eu caí junto, me joguei. Então vejam o quanto de enganação muitas vezes que existe, e a pessoa se engana, ela se engana muitas vezes por coisas que ela projeta. Ela projeta uma vergonha, ela projeta uma humilhação, então eu vou fazer para que eu não seja também humilhado. Uma outra, a questão do misticismo. Os místicos acreditavam também no autoflagelo, que com a flagelação do corpo, com a mortificação da carne através de chibatadas, essa mortificação da carne estariam colocando eles mais próximos a Deus. Se você assistir filme da Idade Média, você vai ver muito isso. Você vai ver as pessoas se autoflagelando com tiras de couro, bolas, principalmente a pessoa que estava reclusa nesses mosteiros e tudo mais, arrancando a carne, e se achavam assim as pessoas, para que elas se aproximassem de Deus através desse autoflagelo. Praticamente uma imitação controversa do que Cristo sofreu, né? Achando que isso se aproximaria mais de Deus, né? Mas o que é essa prática, então, do ascetismo, né? O ascetismo, nós podemos entender que é uma doutrina que defende totalmente a abstenção dos prazeres físicos e prazeres psicológicos, acreditando ser o caminho para atingir a perfeição, né? Então eles se abstinham, se afastavam, não tinham contato com tudo que era de prazer físico e também de prazer psicológico que seja. Então eles tinham abstinência de alimentos não como, tal alimento não me aproximo, não chego perto, e também de objetos. Privavam-se de comida, privavam-se também de casamento e outras coisas, sendo que a palavra de Deus, ela manda que o homem se junte a uma mulher e constitua uma família. Então veja que as coisas são distorcidas para que a pessoa se sinta mais próximo de Deus com essas práticas. A prática, volta de novo à prática do riso. A prática do riso, que traz uma satisfação, um prazer momentâneo, porque ele produz substância no corpo realmente que vai deixar você melhor, pelo menos no momento, mas consideravam isso uma unção e que isso estava levando eles mais próximo de Deus. Acreditava também que praticando essas ações, essas coisas, eles atingiriam uma perfeição e um equilíbrio moral e também espiritual. E o nosso texto básico aqui, agora nós vamos entrar no texto, ele aponta justamente para o fato de que alguns de Colossenses estavam a buscar essa espiritualidade através do misticismo, através do ascetismo, e esquecendo realmente dos ensinamentos que foram dados para eles através de Paulo a respeito da genuína fé no nosso Senhor.
Então acompanhe aí em Colossenses, no capítulo 2, no verso 20 e 21. Se morrestes com Cristo para os rudimentos desse mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais à ordenança? Algumas pessoas se recusavam a tocar nessa época em certos objetos ou a ingerir alimentos. E aí Paulo vem exortar essas pessoas dizendo: vocês que já morreram em Cristo, por que vocês ainda se sujeitam como se vivessem essas ordenanças e não a lei de Cristo, e não a liberdade cristã? Meus irmãos, se nós abrimos a palavra de Deus, abra a Bíblia aí em 1 Coríntios, no capítulo 8, no verso 8. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 8. Primeira Coríntios, capítulo 8, verso 8. Paulo vem afirmar que certos objetos de alimento não passam de coisas que perecem com o tempo. 1 Coríntios capítulo 8, verso 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Então não importa você comer ou deixar de comer certos alimentos, isso não vai elevar você até Deus. Mas até hoje existe seitas que praticam abstenção de alimentos, deixando a pessoa até num estado frágil, e eu diria até mais vulnerável espiritualmente do que fortalecido espiritualmente. Voltemos lá então a Colossenses capítulo 2, no verso 23. Paulo vem afirmar que nada é capaz de produzir uma verdadeira espiritualidade com essas práticas. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Essas coisas que praticavam naquela época e que ainda se pratica hoje, ela tem aparência, parece coisa sábia, parece que aquilo está encaminhando e aproximando as pessoas mais de Deus, mas Paulo vem dizer aqui que isso não passa de culto a si mesmo, isso não passa de ego, não passa do egocentrismo do homem, o homem se colocando no centro e achando maneiras que faz bem para ele, para que ele se aproxime do Criador, para que ele se aproxime de Deus, para que ele se aproxime de Jesus Cristo. Não passa de culto a si mesmo e de falsa humildade. É aquela pessoa que vai jejuar, mas ele quer mostrar que ele está jejuando. Aquela pessoa que abstém dos alimentos, mas ele quer contar para todo mundo que o motivo dele estar abstendo daquele alimento não é porque ele precisa fazer uma dieta balanceada para perder uns quilinhos, não é isso. Não é porque ele está seguindo uma dieta médica, porque a saúde dele se abalou um pouquinho e ele precisa baixar um pouco do colesterol, baixar um pouco da questão da saúde aí, né? Mas não é isso. Ele quer contar para as pessoas que ele está praticando aquilo porque ele se torna mais espiritual, ele se torna mais mais estrela diante do Senhor. Isso é o que ele acredita, né? É o que ele acha. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, mas não passa de culto a si mesmo e falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Isso de nada serve para que você se aproxime cada vez mais diante de Deus. No ponto de vista de Paulo, meus irmãos, tanto o misticismo quanto o ascetismo não são capazes de produzir de forma alguma uma espiritualidade saudável. No mesmo livro de Colossenses, só que no capítulo de número 3, no verso de número 4,
vem dizer assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. A alegria do homem, aquela alegria que nós falamos, pelo poder de Deus, pela unção do Senhor, aquela alegria inexplicável, aquela alegria sobrenatural até, ela só pode vir através do nosso Senhor Jesus. Toda essa espiritualidade que é praticada, num dado momento, a pessoa, ela deixa de ter essa espiritualidade. Tanto que deixa que muitos abandonaram hoje essa prática. Houve uma pergunta esses dias que eu estava vendo para o reverendo Arival, da igreja de Pinheiros, onde perguntaram para ele por que as pessoas do pentecostalismo ou do neopentecostalismo, por que elas estão migrando, buscando, procurando as igrejas reformadas. E a resposta dele é uma resposta óbvia. As pessoas estão já se enchendo, primeiro percebendo e depois se enchendo, ficar cheia mesmo, da prática que está tendo lá, e que só traz assim um conforto momentâneo, só traz um prazer para o ego, e elas estão indo atrás das igrejas reformadas, porque elas estão sedentas da palavra de Deus, elas estão sedentas de ouvir a respeito de Cristo. Por isso que essas pessoas estão buscando as igrejas reformadas, porque as igrejas estão deixando de pregar a palavra de Deus, as igrejas estão dedicando o seu tempo para um monte de coisa, menos para a pregação da palavra do Senhor. Para quem esteve lá na central, no dia que o pastor Hernandes estava lá, ele teve um momento que ele falou a respeito disso. Ele falou a respeito de que ele foi convidado para pregar numa igreja, e ele sentou, e a igreja começou a louvar, os cânticos, aí vinha os ministérios de louvor das crianças, vinha o ministério de louvor dos homens, depois o ministério de louvor dos diáconos, depois o ministério de louvor das mulheres, depois o ministério de louvor dos pastores, depois o ministério de louvor dos presbíteros, e conta ele que ele ficou pensando: que hora que eu vou pregar, que hora que eu vou dar início à palavra, quanto tempo vai ficar para que eu possa pregar o evangelho do Senhor. E conta ele que alguém bateu na perna dele e falou assim: o pastor se importa de pregar 15 minutos? Aí a resposta dele foi assim: se o irmão quiser eu nem prego. Pense a que ponto a gente chega, aonde tudo é mais importante. Não que os louvores, os cânticos, meus irmãos, não sejam importantes, mas a importância é a palavra de Deus que tem que ser pregada. É isso que vai trazer a salvação, através da pregação da palavra, através do ouvir, através da manifestação de Deus nesse poder que traz o discernimento e traz a compreensão da palavra de Deus. Então não é nada místico, pagão, que vai fazer com que haja a conversão verdadeira no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também nós temos aqui características da espiritualidade bíblica. Em primeiro lugar, a verdadeira espiritualidade jamais pode estar separada da palavra. Você quer reconhecer se o que está sendo pregado é realmente espiritual, realmente vem do Senhor Jesus, realmente é do Deus verdadeiro? Você faz a comparação. Não pode ver de jeito nenhum a espiritualidade sem que esteja centrada na Bíblia, sem que já esteja revelada na palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela deve ser característica de qualquer movimento que realmente preza pela espiritualidade genuína no Senhor Jesus. Se você ouvir qualquer tipo de pregação e essa pregação não está centrada em Cristo, abra os seus olhos. Ela pode fazer bem para você, ela pode elevar a tua alma, ela pode fazer com que você se sinta bem, mas você tem que entender e comparar
se não está na palavra de Deus, ela não deve ser considerada. A Escritura, e somente ela, deve ser o fundamento para que nós reconheçamos a verdadeira espiritualidade. Abre em 2 Timóteo, no capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus no verso de número 16 e 17: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A pregação da palavra de Deus, meus irmãos, centrada em Cristo, nem sempre ela vai trazer o conforto para você. Saiba disso. Muitas vezes ela vai de encontro àquilo que você realmente está precisando. E às vezes é admoestação, às vezes é correção, às vezes é pecado que nós cometemos e que precisa de exortação. Então a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, primeiramente, e é útil para que nós sejamos ensinados, que nós sejamos repreendidos, para que nós voltemos para o caminho correto do nosso Senhor Jesus. Então, não é somente aquela pregação egocentrista e que vai te fazer bem. Você tem que pedir o discernimento para Deus, você tem que pedir durante a pregação que Deus fale com você. Mas fale de que forma? Da forma como Ele quiser falar com você. Que Ele traga você para o caminho dele. Às vezes você está desviado, e você sabe que você está no caminho errado, mas o prazer é maior do que o saber que está errado, ou às vezes você não tem plena consciência do que você está fazendo. Então é preciso que você peça que Deus, que o discernimento do Espírito Santo possa te trazer para o caminho correto. Então, tempos de oração, tempos de jejum, tempos de consagração precisam ter a palavra de Deus como principal fundamento. Reuniões onde nós fazemos jejum, oração, que nós fazemos cânticos, ele tem que ter a palavra do Senhor, tem que estar centrada na palavra de Cristo. Então não é errado você fazer eventos, não é errado você querer que dentro da igreja você faça uma reunião com os irmãos, não é errado, mas ele tem que ter o objetivo de palavra, de comunhão, de consagração, e não somente algo que traga entretenimento para as pessoas. Continuando na palavra, vamos abrir em João capítulo 17, verso 17. Quem achar pode ler, por favor. João capítulo 17, versos 17. Essa é a maneira que você deve se dirigir a Deus em oração. Santifica-me na palavra, porque a tua palavra é a verdade. Você reconhece diante de Deus que a palavra dele é a verdade, e você pede para que ele santifique você. E o poder do Espírito Santo vai trazer até você, vai fazer com que você, examinando a sua consciência, saiba onde você está errado. Por isso, meus irmãos, que nós temos no meio fazendo parte da liturgia do culto, nós temos um momento de contrição. É o momento que você tem a oportunidade de se colocar diante de Deus, numa congregação, no templo do Senhor, e reconhecer os seus pecados, examinar a sua consciência, falar com Deus, pedir perdão por esse pecado, pedir que Deus santifique você através da palavra dele. Em segundo lugar, a verdadeira espiritualidade jamais pode estar separada do corpo de Cristo. O cristão não é uma ilha espiritual. O cristão não consegue, e há uma dificuldade muito grande em viver sozinho. O cristão precisa de amparo. O cristão precisa de comunhão. O
cristão precisa orar um pelos outros, o cristão precisa confiar que tem irmãos dentro da igreja que podem apoiar, que podem orar com ele, que pode estar junto diante das dificuldades. Ele não pode ser de forma alguma uma ilha, alguém que sofre sozinho na sua casa. É preciso que os irmãos estejam juntos, promovendo esse ajuntamento, esse santo ajuntamento, porque foi para isso que o cristão foi eleito. Eis que ele foi chamado, regenerado, salvo, para viver essa graciosa salvação, mas não sozinho, e não somente dentro da igreja, mas levar a palavra de Deus para outras pessoas. Sabe como que as pessoas estão entendendo, algumas, né, claro, a espiritualidade hoje? Eu fiz essa pergunta para uma pessoa esses dias: qual a religião sua? Mas eu já fiz essa pergunta, qual a religião, por causa de um contexto, tá? Qual a religião sua? Eu frequento a religião que no momento eu me sinta bem. Essa foi a resposta que a pessoa me deu. Eu não quis aprofundar com essa pessoa, porque não era o momento. Mas pensem, eu fiquei pensando depois. Então, se ela procura a religião que no momento faz com que ela se sinta bem, qual religião é essa? É a Umbanda? É o Espiritismo? É o Catolicismo? É o Evangélico? É a Presbiteriana? É o Pentecostal? Ela vai naquilo que mais faz com que ela se sinta bem. Num dado momento, é claro, né, que eu vou conversar com essa pessoa, mas naquele momento eu não consegui conversar ainda, tá bom? Então, jamais pode ser separado do corpo de Cristo. No passado e ainda hoje, muitos insistiram e ainda insistem em viver separadamente em monastérios, em conventos. Eles praticam isso, mas a edificação está sendo só para eles, e não para a salvação em Cristo Jesus primeiramente, ou para a edificação da vida das pessoas. Jesus, meus irmãos, nunca ordenou que nós vivêssemos em ilha. Abra a palavra de Deus em Mateus 5, 13, 14. Mateus capítulo 5, verso 13 e 14. Aquele que achou pode ler, por favor. Mateus capítulo 5, versos 13 e 14. Vós sois a luz do mundo. Então nós temos que ser luz no mundo. E se nós estivermos ilhados, sozinhos, fechados em nós mesmos, como podemos ser o sal da terra e a luz do mundo? E o terceiro e último ponto, que eu já estou vendo todas as crianças aqui olhando para mim, estou ficando nervoso já, fala sobre, em terceiro lugar, a verdadeira espiritualidade, ela jamais pode estar separada, divorciada que seja, vamos usar essa palavra, da plenitude do Espírito. Sem que o Espírito Santo nos santifique, é impossível que nós possamos desenvolver a verdadeira espiritualidade. E qual é a evidência de que nós estamos cheios do Espírito Santo? Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo
Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Vejam bem, fala aqui a respeito do fruto do Espírito. Se você quer saber se você está sendo santificado por esse mesmo Espírito, é isso que você tem que ter na sua vida. É isso que você tem que manifestar no seu dia a dia. Como conclusão, vou ler aqui a conclusão. O verdadeiro espiritualismo, meus irmãos, resulta do estudo das Escrituras. O verdadeiro espiritualismo resulta da oração, resulta da comunhão com os santos e em plenitude de espírito. Então nós devemos pensar em como nós, como igreja, como pessoa, você individual, como você está desenvolvendo essa espiritualidade. Se a palavra de Deus, ela é de fato, ela tem sido de fato o seu alimento, o nosso alimento diário, ou nós estamos deixando que a nossa mente se infecte com tudo isso que nós falamos aqui, de uma falsa espiritualidade. Nós devemos pensar também se nós temos buscado ouvir a Deus por meio da Bíblia, por meio dessa palavra, por meio do estudo dessa palavra. E devemos pensar também em como a nossa vivência na igreja pode nos ajudar a desenvolver essa espiritualidade genuína, e como nós podemos também ajudar os nossos irmãos a estarem se evoluindo e desenvolvendo essa mesma espiritualidade. Para encerrar, abra a palavra de Deus, onde nós vamos ler todos juntos Efésios capítulo 4, versos de número 14. Efésios 4, 14. Efésios capítulo 4, versos 14. Vamos ler todos juntos? Para que não mais induzem ao erro. Que Deus nos abençoe, que Deus faça com que cada um de nós possamos examinar a nossa consciência e voltar para a palavra do Senhor, que não sejamos como meninos. Vamos fazer uma oração final a respeito do estudo, e aí eu passo a palavra para você? Passa a palavra para o Paulo daí. Vamos orar então, meus irmãos. Pai Santo, Pai Eterno, nós agradecemos pelo momento que passamos aqui diante do Senhor, estudando, ó Deus, a Tua palavra. Que tudo que foi falado aqui a respeito do Senhor, que ela possa se calar, ó Deus, na nossa mente, no nosso coração, que o Senhor leve, ó Deus, a nossa mente e coração cativos ao Senhor, para que possamos ter entendido, ó Deus, pelo discernimento do Espírito Santo, qual é a verdadeira espiritualidade, que nós possamos não ser levados, ó Deus, pelas falsas doutrinas. Nós louvamos o Teu nome por esse momento e agradecemos em nome do Senhor Jesus.